tarde, pessoal! Bem-vindos de volta ao Innovation Week 2023 da TimeNow. Vamos dar início à nossa tarde do último dia. Teremos 11 cases de diversos temas vinculados diretamente à inovação e à transformação digital. E, por meio deles, esperamos que, para o dia a dia de cada um, a gente consiga trazer insights, referências e ideias para soluções. Serão 20 minutos para cada case, então fiquem ligados nessa tarde dinâmica, múltipla e inovadora. Vamos agora para o primeiro case com o tema Utilização de tecnologia para comissionamento de projetos. Chamo ao palco Jackson Braz. É com você, Jackson. Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Tá. Então, ela já começou aqui dizendo o tema, vou repetir. A utilização da tecnologia para comissionamento de projetos. E falando em comissionamento, eu trouxe algumas informações justamente para facilitar o entendimento, para nivelar aqui o conhecimento de todos sobre essa temática. A gente falou sobre inovação mais cedo, né? Agora a gente vai falar sobre a inovação, incluindo a tecnologia. Então, hoje, representando o time de transformação digital, o Time Connect em si, com a nossa ferramenta, o Time Connect. Então, Time Connect é uma plataforma da TimeNow. Então, acredito eu que a maioria aqui, pelo menos, conhece essa plataforma. E a gente vai trabalhar especificadamente aqui sobre o item comissionamento. E para falar sobre o comissionamento, eu também trouxe a definição principal do que seria o Time Connect, fazendo essa relação entre os dois. O Time Connect, para nós, hoje, 2023 principalmente, é um marco para nós sobre a ferramenta em si. A ferramenta já há muito tempo é desenvolvida pela empresa, passou por muitas modificações e vem tendo essa entrega bastante relevante para a empresa incluída nos contratos. Então, ela vem com essa ideia de ser um single point of truth, né? Que, na verdade, ela é uma plataforma integradora, onde tudo que envolve um projeto, enfim, está relacionada e inserido no mesmo e único ambiente. Além disso, o Time Connect traz uma gestão remota. Então, aí para os stakeholders e tal, e as pessoas envolvidas nesse projeto, tanto os executantes, né, todos os níveis, têm essa mesma gestão. Pode ter acesso do seu desktop, por exemplo. Vinculando a gestão remota, a gente traz essa temática com o vínculo do aplicativo. O que isso quer dizer? O aplicativo hoje desenvolvido que a gente tem no Time Connect, tanto para a plataforma em si, quando a gente faz os cadastros, a gente pode dar esse feedback, esse retorno dessa informação via aplicativo. Então, esse é um grande diferencial dessa ferramenta para a gente hoje no mercado. Além disso, os dashboards, a entrega desse produto. Então, a plataforma em si, ela já tem uma construção de um dash preparado para isso, mas, além disso, ele pode ser também customizável. Aqui falando sobre segurança, porque a gente entende que há esse banco de dados e essa informação tem que ser protegida por haver alguns detalhes, conteúdos sensíveis de cada cliente. Então, por isso que é totalmente seguro. Aqui já entro na parte sobre as nossas personalizações, por exemplo, os nossos módulos integrados dentro do Time Connect. Um exemplo é a gestão de portfólio. Então, a gente tem um modelo standard, que é oferecido gratuitamente para todos os clientes da TimeNow hoje. Então, além disso, temos a gestão de parada, que já é um módulo nosso que é especializado para paradas. E o nosso, que vai ser comentado hoje aqui, que é o de comissionamento, dado o enfoque, na verdade, de comissionamento. Essa aqui é a divisão dessa plataforma. Essa plataforma, como eu já disse, só reforçando aqui, ela tem um modelo standard, tem um modelo de integrações hoje, então a gente pode fazer integrações com as nossas startups, por exemplo. Aqui vai ser falado sobre a parceria com a indústria, ou enfim, com a Dersalis, são todas essas integrações. Temos os nossos módulos especializados, onde é o que a gente vai abordar. Além disso, a nossa visão low-code e no-code. Então, eu falei lá sobre os dashboards. O que a visão de low-code e no-code nos dá? Ela nos dá a possibilidade de, além do que eu tenho do convencional, do que é a plataforma Time Connect, eu posso elaborar ainda por mais diversas maneiras, enfim, de tratar esses dados. A gente tem a base de dados, a gente representa isso, mostra essa base de dados, e além disso, a gente pode customizar a gosto do cliente. Falando sobre o módulo de comissionamento, eu preciso entrar na definição do que é o comissionamento para a gente nivelar as coisas aqui. Na verdade, tudo é comissionável. O porém é que a gente nem sempre questiona as coisas. Então, quando a gente compra um equipamento, alguma coisa do tipo, vem um manual a ser seguido.
vem algumas regras, alguns itens que a gente deve levar em consideração, isso prevendo a confiabilidade, a qualidade do sistema em si. E definição da palavra de comissionamento é aquela ali que é um processo de verificação com muito enfoque na qualidade, na confiabilidade de um sistema, de um equipamento ou de algum projeto. Então, a aplicação do Time Connect comissionamento pode ser aplicado de diversas formas. Eu trouxe aqui também alguns pontos ali. A função principal, que é assegurar as partes envolvidas, que a gente está atingindo, está caminhando para esse mesmo objetivo com qualidade e eficiência. Acho que essas palavras aqui são as palavras mais cruciais aqui. Um papel crucial também é na garantia da qualidade. Então, como eu disse, tudo que envolve esse comissionamento é para a gente ter uma entrega e essa entrega ser com qualidade. Sobre o ciclo de vida também. Então, eu vou fazer vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês entenderem na forma mais prática. Alguns benefícios aqui: evita falhas sobre os problemas futuros, reduz o risco também de retrabalho, entre outros, economiza tempo, são tudo coisas que acaba atingindo na parte financeira de cada projeto em si. Aqui também eu trouxe uma distribuição ali de como seria uma fase de um projeto, desde o seu planejamento, seu projeto em si, a construção dele, o comissionamento e operação e manutenção. Se a gente reparar aqui, eu trouxe o comissionamento diferente das outras camadas, porque não necessariamente eu preciso que uma fase acabe para eu iniciar o comissionamento. Então, aqui, como boa prática e também trazendo de formas metodológicas aqui, o comissionamento ele já começa um pouco atrás, na parte da construção, e ele vai até a parte da operação em si, porque eu tenho que acompanhar o desempenho dessa minha prática. Então, eu tenho o comissionamento, eu tenho o comissionamento a frio e a quente. O que difere um comissionamento a frio de um comissionamento a quente? Difere que, se eu estou falando de um equipamento, eu tenho que entender que ele tem um trabalho a ser executado, porém esse trabalho ele não pode ser exigido ao máximo dele no início. Como assim? O exemplo que eu tenho para dar, simples e prático e domiciliar aqui, é de troca de chuveiro. Chuveiro elétrico, a gente sabe que na substituição dele, se não no caso eu for fazer a manutenção da resistência, eu vou trocar ele por inteiro, e para fazer isso eu preciso desligar as minhas fontes, energia e água, hidráulica e elétrica, certo? Para isso, o correto é o quê? Depois que eu faço a troca desse chuveiro, eu preciso passar a água por esse sistema para depois eu colocar energia elétrica. Então aí já entra um pouco do que eu falei sobre a frio, e a quente. O que significa isso? Que eu utilizo o meu equipamento, coloco ele para ser testado, mas não na sua complexidade total. Depois, de um certo momento, eu ligo esse equipamento na rede elétrica, e aí sim, porque eu evito que queime. Isso está no manual, isso está na instrução. É o que eu falei. O comissionamento ele está em tudo que no nosso redor. Porém, há necessidade da gente fazer algumas perguntas, alguns questionários. Então, para isso que funciona. Falando da nossa plataforma em si, aqui a gente vem com a parte de execução de protocolos de comissionamento, que seriam o que eu falei sobre os nossos questionários, além das nossas verificações e tudo mais. Para eu comissionar alguma coisa, eu preciso questionar alguma coisa. Então, se eu estou falando da execução, isso eu vou levar lá para o piso de fábrica, eu levo em consideração que, para aquele executor fazer essas etapas, que talvez possa ser do dia a dia dele, mas ele precisa de um sequencial de atividades. E ele precisa reforçar isso depois, na hora da entrega. Então, por exemplo, falando de qualidade, eu fiz essa atividade X, dou sim ou não, conforme, não conforme, liberado, não liberado. Essa é a ideia do comissionamento e desse sistema que a gente desenvolve. Então, a gente estuda junto com o cliente essa utilização da ferramenta, a gente analisa a informação dele, os dados, depois faz o cadastro nessa plataforma e, a partir daí, a gente tem essas verificações de campo, ligando o campo com a gestão. Além disso, as nossas evidências, que é uma coisa também aqui muito bacana do Time Connect, que é as nossas fotografias, anotações, observações, entre outras coisas. Então, pelo meu aplicativo, direto no meu smartphone ou no meu tablet, eu consigo fazer todo o input dessas informações e levá-los eles a todas as camadas. Então, não necessariamente essa pessoa que faz a gestão, por exemplo, precisaria estar em campo ali ou estar presente naquele contrato naquele dia para ter essas informações. Da mesma forma que auxilia muito isso para o executor. Por que eu estou falando isso? Porque todo executor deve prestar contas da atividade que está sendo desenvolvida.
que está sendo feita naquele dia. E com essa facilidade dele, a poucos cliques ali do celular, ele imputar essa informação, ele levar essa informação para o gestor dele, já traz esse ganho de tempo aí também bem razoável. Então, assim, aqui é a cara, a tela, a visão da web de como funciona o Time Connect. Eu falei sobre os cadastros, então eu explodi aquela visão ali só para vocês terem noção que são todas aquelas camadas ali que a gente tem no sistema para acompanhar, que é o cadastro das áreas, o cadastro das disciplinas, das fases, das famílias, dos fornecedores, dos fabricantes, dos protocolos, dos tipos de preservação e também aqui dos usuários. Por que dos usuários? Aqui vou dar um enfoque nisso. Porque é bacana entender que, quando eu envolvo numa simples construção, por exemplo, de um banheiro, onde eu tenho civil, elétrica, hidráulica, eu tenho várias pessoas de especialidades diferentes. Assim como a gente tem isso também nos nossos contratos, de ambas e inúmeras especialidades. E essa divisão de usuários, a gente entra na parte do que a gente chama de permissionamento, que é onde eu dou permissão para ser analisado, por exemplo, a informação que é daquela pessoa específica. Isso acaba evitando que, por exemplo, o manutentor de manutenção tenha essa preocupação de cuidar das atividades ou ficar ali com aquela informação poluindo o sistema dele de outras especialidades que não é a dele. Aqui também tem, na forma explodida aqui, as funcionalidades, as visões que a gente pode ter dentro do sistema, desde o dashboard, o seu sistema, o seu subsistema, o carregamento dos lotes, das tags, as pendências, cross-check, a aprovação e verificação, também vinculada ao usuário. Então, como tem esse nível hierárquico, em qualquer lugar que seja, a gente entende que o executor faz a sua responsabilidade, ele tem um time ali, por exemplo, fiscais, que fazem as verificações e as aprovações dessas atividades em si. E a gente também pode reprocessar o sistema aqui ou importar esses dados e levar ele para alguma plataforma à parte, por exemplo, levar para um Power BI e tratar a informação lá fora, se assim for o caso. Aqui é como funciona ele na visão do mobile, né? No caso do nosso smartphone ou do nosso tablet. A gente tem ali o aplicativo aberto e em todas as camadas, quais a gente vai desde a sincronização da primeira imagem até a última aqui, que é dentro da atividade específica, onde a gente faz todo o preenchimento dessas informações, colocando se aquela questão, aquele protocolo foi verificado, se ele está conforme, se ele está não conforme, se ele foi liberado ou se ele não foi liberado pela operação, por exemplo. Tá, aqui, entrando na parte dos cases agora, falando sobre exemplos, coloquei alguns clientes aqui nossos que já trabalharam com esse tipo de sistema, com esse sistema em si, e sobre as entregas deles, em variados ramos de aplicação de projeto. Case, aqui eu trouxe de ordem decrescente para falar sobre a eficácia dele, mas não por ordem de prioridade, tá? Então, aqui nosso escopo foi do ano de 2023 mesmo, o ano atual, no segmento de papel e celulose, onde teve um novo sistema de turbogerador e o aumento da produção energética. Então, trouxe algumas informações, alguns números relevantes aqui para nós, envolvendo 5 disciplinas, mais de 700 tags, mais de 11 mil verificações e com a aderência de 11,49. Essa aderência parece ser pequena, mas é porque eu estou falando de um processo e de um projeto recente. Então, a gente está falando por volta de 4 ou 5 meses. Ele ainda está em construção, em desenvolvimento, e ele é um projeto bem amplo, por isso que ainda está com essa eficácia ali. O Case 4 aqui também no ano de 2023, agora no setor de celulose e papel, é um novo sistema de dosagem de químicos, junto a equipamento de área de branqueamento, onde também foram envolvidos 5 disciplinas, mais de 150 tags, mais de 7 mil verificações. Quando eu falo verificações, é as perguntas, tá, pessoal? E é com a aderência de aproximadamente 39%. Esse Case 3 foi no ano de 2022, no segmento de celulose. O escopo foi usado, aqui entra um diferencial, foi onde a gente aplicou o sistema Time Connect de comissionamento dentro de uma parada geral para acompanhar avanço físico. E pode isso? Não é o melhor cenário, mas a gente mostrou nesse case que sim pode. A gente adaptou o sistema para que, além de fazer as verificações de checklist de qualidade do processo, a gente acompanhasse os avanços físicos também. Então, ali foram mais de 55 mil protocolos verificados. Então, um número de dados muito maior, muito mais expressivo. Foram 15 dias de parada e a gente teve ali uma aderência de 90%, incluindo mais de 160 pessoas. O Case 2 é a utilização do comissionamento para o que ele realmente deve ser utilizado. Então, foi para checklists de qualidade durante a parada geral também de uma unidade aqui de celulose, nesse caso. Trouxe esses valores também bem expressivos para nós, aqui mais de 48 mil
protocolos verificados, com 98% de aderência com o projeto e mais de 160 pessoas utilizando esse sistema também, simultaneamente. Tá? E aqui o nosso escopo 1, o Case 1, que fala sobre a coordenação de planejamento da construção e a implantação de um sistema, de uma fábrica. Então, aqui a Timenal trabalhou em conjunto, em parceria com uma empresa, para fazer todo o comissionamento de uma grande indústria aqui que envolve mais de 1 milhão aqui, 500 toneladas ao ano de celulose. Com aqueles números bem expressivos também. Dessa vez foram 700 usuários, mais de 700 usuários, foram com mais de 89 mil tags, mais de 1 milhão e 300 verificações, acompanhando todo o sistema, de começo ao fim, e com essa aderência ali por volta de 93%. Então, aqui eu trouxe uma prova social também, né? Até o nosso colega ali do PMO, o Juliano, participou desse projeto aqui, utilizando a ferramenta do Time Connect, e eu quis trazer essa mensagem que esse gestor não é nem Timenal mesmo, mas sim da Unipar, o Rodrigo, qual ele traz aquelas informações ali. Vou ler aqui para vocês. A gestão de manutenção é um grande desafio para diversas indústrias. O volume de atividades, informações e pessoas envolvidas é extremamente alto e rico em detalhes. O Time Connect veio de forma simples, integrada e eficiente, agregando um gerenciamento remoto com gestão e clareza nas informações, atingindo o objetivo proposto. Então, basicamente, tudo que a gente esperava, ele resumiu aqui nesse feedback para nós. E agora, eu vou só navegar aqui para vocês terem entendimento de como é que funciona a plataforma. Pedir ajuda ali para o meu colega. E sobre a resposta, a velocidade da resposta de dados. Então, aqui está o ambiente criado, um ambiente teste. Pode acessar para nós ali as ações. Ele é a simulação de um ambiente dividido, uma fábrica por coordenações. Essa coordenação vem desde a confiabilidade até o nível de utilidades. Peguei um exemplo real aqui para fazer para vocês essa demonstração. E aqui a gente vê que não tem nada comissionado, tem todas as informações necessárias, tudo que a gente já falou nos slides anteriores, porém nada comissionado. E eu queria mostrar para vocês sobre a entrega da informação, que eu acho que é o grande ponto para nós aqui utilizando apenas um celular. Então eu preenchi aqui rapidinho, já deixei preenchido pelo menos as respostas, coloquei as situações, vou fazer a leitura de uma só aqui para vocês verem. Por exemplo, as amarrações de cabos, acomodações nas canaletas, instalações estão corretas de prensa-cabos e o acabamento em geral foram executadas? Então, são questionários que lembram o executor de certa atividade. No momento em que ele, terminei a minha atividade, beleza, mas será que eu vi isso aqui? Será que eu não vi isso aqui? Então, é um procedimento em que a gente vai acompanhando passo a passo, etapa por etapa, dando essas confirmações, se sim ou se não, e após isso, eu informo as pessoas, os gestores. Então, eu fiz isso aqui, já preenchi tudo rapidinho. Vou só colocar uma observação em uma delas aqui. E também quero utilizar a câmera para fazer um registro também, além disso, daqui, todo mundo aí? De surpresa mesmo, só para pegar essa informação, vou colocar ela aqui agora, vou voltar no início do aplicativo, para vocês verem o quanto isso é rápido, tá? E vou sincronizar os dados. Agora, em vez de receber, eu vou enviar essas informações para os gestores envolvidos. Então, dá um F5 para mim aí, por favor. Atualizou? Vamos fazer o teste de novo. Vem para mim aqui, ó, sobe aqui no início. Vem aqui em reprocessar. E recalcular. Vou preencher aqui, gente, rapidinho. Pode ser que ele tenha desconectado a imagem. Por causa... Apareceu? Ah, bacana, apareceu aqui a informação. Pode clicar para mim e selecionar ali. Então, foi só questão... Porque eu estou roteando meus dados aqui do meu celular. Aqui está a informação, pode clicar nas ações ali que eu vou ter um retorno
dessas informações. Está aqui todas as informações envolvidas pré-cadastradas no começo desse meu projeto. Aqui nos protocolos, pode voltar aqui e selecionar protocolos, a gente vai ter os questionários. Então, todos os questionários já estão respondidos. Tem a imagem aqui que ficou bem escura, mas não tem problema, pode abrir essa imagem, que é o registro nosso, se é algo positivo ou algo negativo, impeditivo, por exemplo. Então, vou fazer uma atividade lá e eu não pude fazer aquela atividade por causa de acesso. Tinha um andaime na frente, então, infelizmente, coloco não conformidade, coloco a observação aqui, a foto ficou bem escura, e essa informação também vai para frente com meus stakeholders. Pode voltar ali. E aqui tem uma observação, certo? Coloquei um comentário aqui, pode abrir esse comentário aqui. Aqui. E é isso, é meu agradecimento aqui, obrigado pela atenção de todos.